Caros amigos, faremos uma série de estudos para que aumentemos a nossa consciência e a nossa capacidade de transformação. Tem uma passagem evangélica muito bonita, né? É a cura de um leproso. A lepra antigamente não tinha cura, ela é causada por uma bactéria, Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen, porque ele foi um cientista que descobriu em 1873. É uma das doenças mais antigas que se tem registro, há casos de 4.000 anos antes, na China, no Egito, na Índia. Atualmente, os países com a maior detecção de casos são os menos desenvolvidos ou com uma superpopulação. A transmissão é feita por meio de uma convivência próxima e prolongada e com o doente de uma forma transmissora, chamada multibacilar. Tocar a pele do paciente não transmite, mas gotículas de saliva ou secreção, sim. 90% da população tem defesa contra esta doença, o que é muito bom. O período de incubação pode variar de 6 meses a 5 anos, e ela tem, então, 4 possibilidades, né? A classificação dela é falcibacilar, é uma hanseníase indeterminada, o estágio inicial da doença, com um número até de 5 manchas de contornos mal definidos, sem comprometimento neural. Que aparece uma mancha, se essa mancha arroxeada não tiver sensibilidade, é o sintoma de que é a hanseníase. A hanseníase tuberculoide, né, também tem manchas, placas, mas aí já tem um comprometimento neural. Então, pode ocorrer a neurite, que é uma inflamação do nervo. A hanseníase borderline-dimorfa, manchas e placas acima de 5 lesões, né, com mais lesões de nervos ainda. E a virchoviana, que é a forma mais agressiva, que mais danifica, então ela compromete o nariz, os rins, os órgãos reprodutivos, e pode ocorrer também a neurite e o eritema nodoso, são nódulos dolorosos na pele e vão caindo as extremidades. O tratamento para hanseníase é gratuito no Sistema Único de Saúde, existe tratamento, existem prevenções. E em Marcos, né, no capítulo 1, de 40 a 44, e Lucas, de 7, capítulo 7, versículo de 13 a 19, narra que eles experimentavam, aquele leproso experimentava o desprezo de seus compatriotas, que lhe segregava o convívio, alojando no Vale dos Imundos. Então, ele teve notícias daquele profeta da Galileia que havia curado muitos leprosos. E reencontrando em Jerusalém, disse: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Havia na inflexão da voz uma súplica tão intensa e uma esperança que brotava no seu ser mais profundo. Algo dizia a ele que ele poderia ser curado. Então, sentindo a dor daquele irmão, o mestre apiedou-se, estendendo a mão, tocou-o e disse: "Sê limpo." No mesmo instante, os tecidos degenerados se recompuseram e a lepra desapareceu completamente. Ele ficou muito impressionado com o seu novo estado, ficou parado em êxtase, se olhando. Ele estava curado e ele pergunta: Senhor, o que eu faço? Não digas a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Porque quando a criatura adquiria a lepra, era expulso da cidade e ia para o Vale dos Imundos, viver nas grutas, e o nome da pessoa era riscado da lista. Então, era decretada a morte daquela criatura. Então, a felicidade naquele leproso, ela estava explodindo, ele estava assim, no auge da alegria, igual uma cascata mesmo. E Jesus o viu descendo montanha abaixo, e ele estava nimbado de luz. E quando afloraram as primeiras manchas roxas
angústias naquela pele tostada, aquele cheiro horrível, o corpo já apodrecendo, todos os escorraçaram. Os vínculos de família se arrebentaram e ele foi decretado, então, como morto, em plena juventude. Expulso, então ele perdeu o nome, a procedência, nada, tudo ficou para trás. Era somente um ser imundo. Morava nas grutas, ele ficava sob as intempéries do tempo, chuva forte, sol, frio. Ele disputava com as feras, as furnas, as grutas e os detritos com os cães. Ele nem conseguia mais chorar, ele ficou assim completamente insensível. Senhor, se tu quiseres, e eu creio, tu podes me limpar. E pela primeira vez as lágrimas caíram-lhe sobre os olhos, depois de muitos e muitos anos. E a voz ficou emudecida, estrangulada na garganta. Então, quando Jesus disse ser limpo e todas as fibras do seu corpo vibraram intensamente, ele desejou gritar e não conseguiu. Ficou estupefato, atônito. O corpo era realmente, novamente, um diamante. Que queres que eu faça, Senhor? O estranho Rabi tornara-se diáfano, de uma beleza incomparável, parecia sorrir. A turba observou, constatou-lhe a cura, e estuante de emoções saiu a correr frente em Torvelino, com a mente em Torvelino, descompassado, voltava à cidade. Ele havia sido expulso a pedradas e agora ele retornava. O mestre reuniu os discípulos e, chegada a hora do jantar, acercando-se do Rabi, Simão perguntou: seria necessário mesmo que o leproso pagasse o tributo? Ora, a lei os respeitos de justiça, respondeu Jesus. E desejando esclarecer aos companheiros não refeitos, prosseguiu: legalmente ele estava morto, ele foi trazido à vida à mercê do Pai. Ele precisa ser reconhecido por aqueles que representam a tradição. Ele precisa ser incluído outra vez na sociedade. Aí André pergunta: mas será justa a recomendação do silêncio? E Jesus então olha para André. E não se faz, André continuou, necessário que todos identifiquem os sinais da mensagem para que se disponham ao reino de Deus que está próximo? O mestre olhou e disse, eu vos falei que sois o sal da terra, mas para que serve o sal se ele perde o sabor? E ficou olhando para André. O reino dos céus não se fará notado pelas atrações externas. A terra sempre foi rica de homens, mulheres, prodigiosos, profetas, rabis, curadores, e acima deles, no entanto, o filho do homem avelado. O leproso de hoje contaminou-se espiritualmente num pretérito bem próximo, abusando do corpo como os ventos bravios das tamareiras solitárias. E retornou aos caminhos de tormento em si mesmo, atormentado para ressarcir penosamente. O legado de hoje que recebeu é responsabilidade antes de merecimento. O Pai misericordioso não deseja a punição do filho rebelde ou ingrato, mas a sua renovação. E ele arrematou com um acento de tristeza na voz. Nem todos, porém, podem isso compreender neste momento. Apalpando as carnes refeitas, exibe o corpo aos curiosos e fala sobre aquele a quem desconhece com alegria e leviandade. A cura mais importante não experimentou, não se restringe à forma, sim ao espírito. Lavada a morféia, ele continua leproso. Cuidado com o contágio das misérias que os olhos não veem, mas que entenebrece a razão e perturba o coração. E Simão perguntou: Rabi, se o doente não pode se beneficiar com a cura,
teria sido esta de utilidade? E Jesus responde para Simão: o reino dos céus é uma mensagem de amor a todos. Todos, desalentados, sofredores, atormentados, enfermos, ditadores, cruéis, miseráveis, ricos, todos receberão o convite de acordo com as suas necessidades. A nós compete espalhar as dádivas de luz e bênçãos sem a preocupação imediata de como serão recebidas. Cada coração é responsável pelas sementes que recolhe. Fruindo a dádiva de luz, pode escolher onde entesourar as esperanças. O sol espraia a vida em todo lugar, indistintamente. E embora o pântano continue pútrido, o astro-rei insiste sobre o seu dorso, semeando a esperança onde a peste e a morte se agasalham. Levantou-se, afastando-se do grupo em silêncio, mergulhou na noite e desapareceu. A montanha continuava envolta em sombras ao fundo, enquanto as gemas dos minutos formavam o colar dos séculos. Os acontecimentos daquele dia passavam para os dias do amanhã sem fim. Esta é uma lição belíssima, narrada pela Amélia Rodrigues. Então, meditemos sobre nós. Ele disse que ele limpou a Morféia, mas ele continuou leproso. Quantos de nós preocupamos com a fachada externa, carregando lepras dolorosas na alma? O maior exemplo de conversão do Evangelho, para mim, é Maria de Magdala. Ela era uma meretriz, ela havia sido enganada, muito jovem. Os pais faleceram e ela tornou-se uma meretriz. Ficou riquíssima, belíssima. Ela escolheu os homens que iriam ao seu palácio. E uma vez na semana, ela abriu o palácio para a miséria. Os seus funcionários recebiam ordens para atender, oferecer alimento, agasalho, roupas, tudo que eles precisavam, remédios. E num dia, chega um leproso, um ex-leproso, e toca, vem como se fosse um mordomo, né, o responsável pelo palácio. O que queres? Hoje a senhora está deitada, ela não está bem. Por favor, eu preciso falar com ela. Temos um compromisso, eu marquei com ela, mas eu não posso te liberar, ela não está bem. Por favor, não há tempo, é muito rápido, é muito sério. Eu preciso conversar com ela imediatamente. Por favor, por favor. E ele abriu um pouco o portão e o homem foi entrando a casa dentro e falando, e chegou ao quarto de Maria de Magdala. Ela estava muito deprimida, muito triste, porque ela buscava o amor. Mas o que ela buscava era um amor equivocado, era uma água salgada, quanto mais ela bebia, mais sede ela sentia. E aquele homem diz: Senhora, senhora, não me reconheces? Ela olha e fala: não te reconheço. A senhora estava sendo carregada na liteira e eu passei e pedi uma esmola. Eu sou aquele leproso. E eu disse para a senhora que se eu fosse curado pelo mestre, eu voltaria para contar. E a senhora jogou uma moeda de ouro para mim. E sou eu, olhe para mim, olhe para as minhas carnes, eu estou curado, completamente curado. Senhora, senhora, Jesus está aqui em Cafarnaum, é perto, na casa de Pedro, vamos, vamos. Mas eu sou uma miserável, sou uma meretriz, um profeta jamais me atenderia. Não, senhora, esse é um profeta diferente. Ele atende os miseráveis, ele atende os leprosos, ele cura paralíticos, leprosos, doenças diversas. Vamos, vamos. Ele insistiu tanto que ela pediu que ele se retirasse do quarto, ele sai e ela pede
uma das damas, né, que cuidavam dela, uma das escravas, para que ajudasse a se vestir. E ela dirigiu-se à beirada do lago de Cafarnaum. Havia um barqueiro e ele a conduziu até lá. Era noite. A porta da casa de Pedro entreaberta e a luz da lua entrava. Jesus já a esperava. E quando ela entra, põe o pé na porta, ele diz, Maria. Ela leva um choque, pois ela nunca o tinha visto. Aqueles olhos, nunca mais ela esqueceria, aquela voz. E ele fala, Senhor, Senhor. Pedro passa e olha com Jesus com um olhar muito estranho para Maria de Magdala. Como que uma meretriz entra na minha casa? E Jesus a acolhe, conversam. E ele diz a ela, Maria, vá, cuide dos seus filhos. Senhor, eu sou tão miserável que eu já fui varada 1000 vezes e eu não pude ter filhos. E a resposta de Jesus é divina. Maria, cuidar dos filhos do próprio ventre é dever, mas cuidar dos filhos dos ventres alheios é divino. Vá, não estou te dizendo para cuidar dos seus filhos da carne. Cuida do filho que perdeu a mãe, da mãe que perdeu o filho, da avó que perdeu o neto, do neto que perdeu os avós. Cuide do irmão que já não tem nenhuma família. São esses, Maria. Já observastes as flores que nascem nas ruínas? Pois é, as ruínas são os homens. E as flores são as esperanças que Deus deposita na criatura humana. Vá, Maria, vá. Ela saiu da casa de Pedro exultante, correndo, recebendo aquela brisa do mar de Cafarnaum. Entra no barco e retorna à sua casa. E no dia seguinte a notícia espalhara-se. Maria de Magdala enlouquecera. Ela distribuiu tudo que ela tinha, deixou o palácio para todos os escravos, para todos que trabalhavam para ela. Ela saiu com a roupa do corpo e um vidro de perfume, mais nada. E onde estava Jesus? Maria de Magdala estava. Ela foi aprendendo. Um dia, Jesus está na casa de Simão e ela entra e Simão a fuzila com os olhos. E já ia dar ordem para que os escravos a retirassem. Quem era aquela meretriz para entrar na casa dele? Ele era um homem muito rico. Jesus o olha e fala, Simão, eu entrei na sua casa e você não me trouxe uma bacia para que eu lavasse as mãos, como reza a tradição. Essa mulher entra aqui, lavou-me os pés, secou-me os pés com os cabelos, ainda jogou um perfume nos meus pés. Maria de Magdala olha para Simão e mentalmente ela disse, você foi um dos meus clientes. Você deixava sua esposa, você é rico, e ia estar comigo. Vejam quanta hipocrisia. Simão, diante da fala de Jesus, para. Jesus olha para Maria de Magdala e fala, minha filha, os teus pecados estão liberados, você está salva. E ela sai correndo, pulando de alegria. Chega o dia da crucificação, os apóstolos não estavam presentes. Judas o havia traído e quando caiu em si, se matou. Pedro traiu antes que o galo cantasse 3 vezes, ele negara Jesus. Os olhares de Pedro e Jesus se cruzam dentro daquele palácio onde Jesus estava. E Pedro sai correndo. O único apóstolo que ficou foi João, mais jovem, um adolescente.
Só as mulheres ficaram presentes, inclusive Maria de Magdala, ao lado da Mãe Santíssima. E o coração esfacela de dor, não havia o que fazer. Após a crucificação, Maria vai ao cemitério e o corpo não estava lá. E foi aquela confusão. Os apóstolos se reúnem, Maria fica, e de repente ela olha, ela acha que é o jardineiro, mas é Jesus. Quando ela vai tocar, Rabone, mestre, ele fala, não me toques, eu ainda não fui à casa de meu pai. Não me toques. Vá e diga que eu estou vivo. Maria saiu correndo, foi encontrar-se com os apóstolos, a Mãe Santíssima também estava presente, e ela conta. Mas ela conta numa alegria, numa ansiedade, contando, não, o mestre está vivo, o mestre está vivo. E os apóstolos, inclusive Pedro, fala, de jeito nenhum, se ele fosse dar essa notícia, ele daria para mim, que sou mais velho. Cada um arranjou um motivo. E Maria, a Mãe Santíssima, olha para ela e fala, minha filha, eu sei que você fala a verdade. Meu coração sabe que meu filho está vivo. Depois, Jesus aparece para todos, Tomé não está presente. Depois, ele aparece quando Tomé estava e fala, Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram, venha, toque nas minhas chagas. Depois veio a ascensão de Jesus. E os apóstolos dividiram-se em duplas para continuar pregando o evangelho de Jesus. E Maria implorou a Pedro, Pedro, deixe-me ir com vocês. Não posso, Maria. Você é uma ex-meretriz. E eu fico pensando se Pedro estava com medo dela ou com medo dele mesmo. Todas as duplas recusaram-na. E ela ficou profundamente triste. Deixou-se ficar na praça, sentada. Quando vê um grupo enorme de leprosos e pergunta, sabes onde está o profeta que cura leprosos? Jesus? E ela conta a tragédia. Eles ficaram arrasados. Oh, viemos aqui em busca da cura. E tinham crianças, jovens, adultos, velhos. E como eles não podiam ficar na cidade, eles foram saindo. E da última da fila, uma criança que dá um adeus para Maria de Magdala. E ela entende a mensagem da vida. Corre. Deixe-me ir com vocês. Vocês permitem que eu vá com vocês? Mas como? Você é uma mulher tão jovem, tão linda. Eu não tenho ninguém aqui na terra. Deixe-me ir com vocês. E ela foi corajosamente. Foi para as furnas. Ficar nas cavernas. E ela cuidava das feridas daqueles homens, daquelas crianças, daqueles jovens. E todos os dias à tarde ela sentava numa pedra. Todos sentavam à sua volta. E ela falava tudo que ela sabia de Jesus. Tudo que ela ouviu, ela repetia. Até que um dia ela disse, nós, os leprosos, ela havia visto manchas arroxeadas no corpo, apertou e não sentiu dor. Prosseguiu no seu trabalho maravilhoso. E um dia, já febril, sentindo que ia morrer, ela disse, meus amados, eu preciso de ver a Mãe Santíssima. Ela está em Éfeso. Ela mora com João, eu soube. Eles choraram muito de alegria pela oportunidade dela encontrar com a Mãe Santíssima. E de tristeza porque ficariam sem ela. E pegaram os restos de moedas e entregaram-na.
Maria de Magdala, com muito sacrifício, foi andando. Então, ela andava de noite e de dia se embrenhava pela floresta, para não ser escorraçada. Até que nas portas de Éfeso, ela desmaia. E no seu delírio febril, ela falava Maria, João, Jesus. E passou um casal de cristãos, ouvindo aquele delírio, carregaram-na e levaram-na até a casa da Mãe Santíssima. E ela desencarnou nos braços da Mãe Santíssima. Ainda no delírio febril, a Mãe Santíssima reconhece, envelhecida, magra, já não tinha nada mais daquela Maria de Magdala belíssima. Mas a alma dela estava lindíssima. E quando ela está desencarnando, Jesus a acolhe. Ah, Maria, já passastes pela porta estreita, vem. Vem. Com toda a lepra da alma, ela jogou no corpo físico. E nós? O que temos feito para liberarmos a nossa lepra interna? Sejamos mensageiros de Jesus, aonde a gente estiver, com toda a nossa pequenez. Não importa. Desejaríamos ser assim um farol de luz, uma via láctea, mas a gente não dá conta. Acha que a gente seja um pauzinho de fósforo aceso, uma lanterninha. Mas num minutinho, um segundo, a gente vai ajudar alguém. A gente desejaria ser aquela montanha altaneira linda, não damos conta. Mas podemos ser uma relvazinha muito pequenininha. Nós desejaríamos ser assim, quilômetros e quilômetros de um trigal maduro para produzir milhares e milhares de pães. Não daremos conta. Mas se a gente puder ser um pé de trigo, já ajudaremos a fazer um pãozinho. Senhor, a gente queria ser tanta coisa, a gente não dá conta. Mas na pequenez que nós somos, façamos tudo o que nós pudermos. Porque se eu faço tudo o que eu posso, eu faço muito. Que Jesus nos abençoe, nos guarde nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Mas tudo passa, como diz a Mãe Santíssima, isto também passa. Aguardemos o porvir de luz. Já é madrugada de Joana de Anjos. Ainda é noite, mas já é madrugada. É 00:01. Já a aurora de luz da redenção, da regeneração vai chegar. Aguardemos com esperança e com muita coragem, porque Jesus jamais nos abandona. Poderemos ter momentos de profunda solidão, mesmo com parentes, conhecidos, amigos próximos, mas abandonados, jamais. Muita paz e muita luz.